Fala, povo doido, Thiago Mello aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, filmes. Trilogia de filmes do Homem-Aranha com o Tom Holland. Mas antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda para caramba o nosso trabalho. Aproveite e segue a gente nas nossas redes sociais. E agora, Dedé, seu Tony Stark da edição. Solta a vinheta. Povo doido, nós resolvemos fazer esse vídeo aqui porque agora que essa aranha mania já passou, né? Aquela febre pelo terceiro filme Sem Volta Pra Casa já foi, todo mundo já viu, todo mundo já sabe o que acontece. Então a gente resolveu analisar a trilogia de filmes envolvendo o Tom Holland. De cara, eu já falo pra vocês que a classificação que a gente deu é a mesma dos filmes. Ou seja, o primeiro filme ficou com o primeiro lugar, né, o De Volta Pra Casa. O segundo filme, Longe de Casa, ficou em segundo lugar. E por incrível que pareça, o Sem Volta Pra Casa é com certeza o pior filme da trilogia. E eu vou explicar o porquê. Antes de começar a falar filme por filme, vale a pena lembrar que os três filmes são muito bons. Eles são divertidos, eles entregam o que eles prometem, tá? Mas um, consequentemente, é melhor e o outro é pior. Vale a pena também dizer que os três filmes foram dirigidos pelo mesmo cara, o Jon Watts. Homem-Aranha de Volta Pra Casa, ou De Volta ao Lar, é um filme de 2017 com 2 horas e 13 minutos de duração. Contextualizando, esse primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, ele se passa ali após o filme Guerra Civil. Se você não assistiu, assista, é muito bom. Torça pelo Tony Stark. É claro. E o objetivo principal desse filme é transformar o adolescente sem noção Peter Parker no super-herói Homem-Aranha. Coisa que o filme consegue fazer muito bem. Esse primeiro filme, ele é muito bom. Por quê? Porque você não vê essas 2 horas e 13 minutos passar. O filme também tem várias piadas que funcionam e ele é super objetivo. Por exemplo, eles não querem explicar e mostrar de novo como é que o Peter Parker virou Homem-Aranha. As coisas elas vão acontecendo muito rápido e aí isso faz com que o filme fique dinâmico. Um outro ponto mega positivo é o vilão. Velho, todo bom super-herói, ele tem que ter um bom super-vilão. E nesse caso, o Abutre, que nem é um dos principais inimigos do Homem-Aranha nos quadrinhos, meu, o que fizeram com o Abutre nesse filme é sensacional. Por quê? Eles pegaram e transformaram o Abutre numa coisa meio tecnológica. O vilão, ele tem motivação pra fazer o que ele faz, sem contar que o Michael Keaton transformou o Abutre num psicopata super inteligente. Maravilhoso! Esse tipo de vilão é maravilhoso. Inclusive, a melhor cena desse filme é quando o Cabeça de Teia tá perseguindo um furgão à noite, quando ele deveria estar numa festa dando uns pega na tchutchuca dele lá na Liz. E aí ele tá quase alcançando o furgão e do nada o Abutre surge e pega ele em pleno ar. Cara, essa cena me arrepiou no cinema e me arrepiou essa semana de novo assistindo em casa, porque tá disponível esse filme na Netflix, pra poder fazer o vídeo aí pra vocês. E o último ponto forte desse primeiro filme é o Tony Stark, tá? A presença do Tony Stark nesse filme é muito boa, ele ajuda com o tom de comédia do filme e ele faz parte do que os roteiristas usaram pra que a história tenha sentido, porque ele é meio que um mentor do Peter Parker. Sinceramente, esse filme ele é tão bem construído, tão bem amarrado, que não tem nada nele que gere um desconforto enquanto você assiste. A gente até poderia entrar ali no caso de a MJ não é a Mary Jane, sim a Michelle Jones. Ou então o fato do tio Ben nunca ter sido citado nesse filme. Mas tudo isso acaba se resolvendo lá no terceiro filme, o Sem Volta Pra Casa, que mostra que esta realidade do Homem-Aranha do Tom Holland é uma realidade diferente, né? É uma das várias possibilidades de realidade do Homem-Aranha
dentro do multiverso. Talvez, e só talvez, o vilão Shocker poderia ser melhor utilizado, porque nos quadrinhos ele aparece ali com uma certa frequência. Homem-Aranha Longe de Casa foi lançado em 2019 com 2 horas e 10 minutos de duração. Esse filme acontece após os acontecimentos de Vingadores Ultimato e o objetivo desse filme é o Peter Parker descobrir qual é o objetivo dele no mundo agora que o mentor dele, no caso Tony Stark, morreu. Esse segundo filme ele é muito menos engraçado e divertido que o primeiro, porém ele traz uma mensagem sensacional. As pessoas acreditam em tudo hoje em dia. Essa é uma fala do Mistério, né, o vilão principal desse segundo filme. E claro que ele faz uma referência aos dias que a gente vive hoje, aonde o cara olha ali uma coisa no WhatsApp e ele acha que aquilo ali é verdade sem base nenhuma, sem pesquisar, só porque ele acredita, né? Esse tempo meio imbecil que a gente vive hoje em dia. Não dá pra começar a falar de pontos fortes sem a gente citar o vilão do filme, nesse caso aqui o Mistério. Cara, isso foi uma coisa maravilhosa, porque o Mistério ele é o oposto do Abutre do primeiro filme. Enquanto o Abutre ele era um psicopata doidaço, o Mistério ele é um cara completamente calmo, controlado e manipulador, além de mega inteligente. Vale a pena também lembrar que a melhor cena, na minha opinião, desse segundo filme é quando o Mistério envolve o Homem-Aranha numa sequência louca de ilusões, até que finalmente um trem atropela o Menino-Aranha. A questão do blip nesse filme ela foi muito bem trabalhada. Por quê? Quem foi blipado, né, quem virou poeira, permaneceu com a aparência e a idade que tinha antes de virar poeira. Quem continuou ali sem virar poeira, envelheceu 5 anos. Isso eles trabalharam de uma maneira muito boa. A gente pode pegar como exemplo aquele japonês amigo da turma do Homem-Aranha que tá viajando com eles, que chama Brad Davis, que envelheceu 5 anos. Isso inclusive é citado no filme. Quem lembra do Brad no primeiro filme? O Dedé vai colocar a imagem dele aí pra vocês compararem. E um ponto que na minha opinião é sensacional também, pra gente terminar com os pontos fortes, é que o filme todo é meio que uma mentira. Por quê? Todos os elementais, eles foram fabricados e eram ilusões do Mistério. Só que aí na cena final, né, na última cena final, a segunda cena pós-crédito, a gente descobre que o Nick Fury e a Agente Hill nunca estiveram ali de verdade. Eram Skrulls disfarçados de Nick Fury e Agente Hill. Ou seja, esse filme é uma mentira atrás da outra. Bom, povo doido, a primeira coisa que me incomodou é essa paixonite do nada que o Peter tem pela MJ. Vamos lembrar que lá no primeiro filme, a paixonite dele era a Liz, filha do Abutre. E aí do nada no segundo filme, ele fica ultra mega apaixonado pela MJ, porque o destino quis. Isso me incomodou um pouquinho, até porque a Liz e a MJ têm perfis completamente diferentes. Uma outra cena que me incomodou bastante foi a cena quando eles derrotam o Elemental do Fogo. O Mistério e o Peter estão sentados num pub, o Mistério com a roupinha dele ali, o Peter com a roupa de macaco negro, se eu não me engano, que ele assume a identidade na Europa ali. Os dois estão sentados tomando ali claro, o Mistério tomando um drink, o Peter, por ser um adolescente, tomando uma limonada, mas eles estão com os trajes sem as máscaras. Tipo assim, super normal, quero manter minha identidade secreta, mas eu vou ali tomar um drink num pub qualquer que eu nunca entrei, vestido de macaco noturno, é macaco noturno o nome, vestido de macaco noturno, no caso do Peter, e o Mistério ali de Mistério, sem máscara, sem nada, como se não houvesse amanhã. E o último ponto fraco é a questão deles matarem o Mistério no final. Isso me incomoda bastante, porque se o Mistério tivesse que voltar mais pra frente, não dá porque ele morreu. Se bem que agora com o multiverso instalado na Marvel, tudo é possível, né? E pra finalizar, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi lançado em 2021 com 2 horas e 28 minutos de duração. E a pergunta que eu faço aqui é: pra que tanto tempo pra um filme tão meia boca?
Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Bom, esse filme começa logo aonde o filme anterior, Longe de Casa, acaba. E o objetivo desse filme é fechar com eficácia essa história deste Homem-Aranha do Tom Holland. Bom, o primeiro ponto forte é eles conseguirem terminar o filme de uma maneira que funciona. Ou seja, eles finalizaram essa linha do Homem-Aranha do Tom Holland com ele sendo o Homem-Aranha e sem nenhum personagem ali do lado dele. É como se ele fosse um sozinho, né? Isso funciona por quê? Porque possivelmente este é o último filme do Tom Holland como Homem-Aranha, sendo o protagonista do filme. Por quê? Porque agora o Homem-Aranha tá voltando pra Sony. Então a Marvel / Disney não vai ter mais controle sobre o personagem. Então eles fecharam de uma forma que este filme do Homem-Aranha, essa trilogia do Homem-Aranha, não atrapalhe ou influencie os outros filmes que a Disney e a Marvel vão lançar. Isso funcionou muito bem. Uma coisa também que é legal, falando do fechamento do filme, é a cena pós-crédito, aonde o Venom deixa um pedacinho do simbionte ali naquele universo. Que aí pode gerar um Tom Holland meio Homem-Aranha Dark, um Homem-Aranha Venom. O multiverso agora se torna algo oficial nos filmes da Marvel. Mas vale lembrar que o multiverso não é nenhuma novidade no universo Marvel. Por quê? Na série Loki, que está disponível no Disney Plus, inclusive vale muito a pena assistir, porque eu vi toda, ele já torna o multiverso ali oficial, inclusive explicando muito melhor o que é o multiverso na série do Loki do que é explicado no terceiro filme do Homem-Aranha. O filme também traz várias referências, como por exemplo a hora que o Electro fala pro Andrew que achava que ele era negro e que deveria ter um Homem-Aranha negro por aí. Então o filme ele tem essas pequenas referências que são bem legais também. Bom, e pra gente fechar os pontos fortes, a gente não pode falar do fato de ter reunido os 3 Homem-Aranha do cinema, né? O do Tobey, o do Andrew e o do Tom. E claro, como um extra, ter trago todos os vilões para dentro de um mesmo filme. Além de cenas memoráveis, como por exemplo, aquela cena que os meus olhos suaram um pouquinho na sala de cinema, do diálogo do Dr. Octopus e do Tobey Maguire, né? Ou então, do Andrew Garfield resgatando a MJ, coisa que ele não conseguiu fazer no universo dele, né? Mas, enfim. Então essas cenas, elas foram bem legais. O filme tem vários, mas eu vou começar pelo principal. Este filme não tem história. Simples assim. Tá certo? Vou explicar. Tá bom. A história toda, ela gira em torno de mandar ou não mandar esses vilões de volta pros universos deles. Correto? Só que aí, gente, se liga. O Peter, ele descobre que se esses vilões voltarem, eles vão morrer. Porque é o destino deles. E aí, olha que bosta de roteiro. O Peter tem a brilhante ideia, influenciado pela tia May, de consertar os vilões antes de mandar eles de volta. Cara, só eu percebi que isso é completamente inútil. Porque, se liga, povo doido. Se o cara é bom ou mal, se ele é legal ou chato, a partir do momento que ele voltar para a linha temporal, para o universo dele, ele vai morrer. Então não importa se ele torce pro São Paulo ou pro Corinthians, ele vai morrer. Então todo o trampo que o Peter teve foi inútil. 2 horas e 28 minutos atrás de um objetivo inútil. Quem escreveu esse roteiro tinha que ser preso. Ou no mínimo afastado. Sabe, não escrever nada nunca mais. Devia ser punido uma pessoa que escreveu esse tipo de coisa. E quem aceitou produzir, quem deu o ok, também. Inclusive, durante a minha pesquisa pra fazer esse vídeo aqui, eu vi vários depoimentos na internet. Nossa, melhor filme que eu vi. Gente, por favor, eu respeito a opinião de vocês, mas cara, o filme não tem história. Como o melhor filme da sua vida não tem uma história coerente? Pô, para pra pensar um pouquinho, meu chapa. Ainda falando de quem escreveu os roteiros, agora que eu tô um pouquinho mais calmo, qual o sentido
do roteirista colocar a seguinte fala para o Doutor Estranho: façam o Scooby-Doo. Peguem os celulares, revirem a internet, façam o Scooby-Doo, sei lá. Velho, que frase medíocre, que frase sem sentido, que frase idiota. E detalhe, em inglês é a mesma frase, não foi algo da tradução, foi coisa do original. Tipo assim, o cara que escreveu esse roteiro, velho, sem brincadeira, sabe? Vai pra outro planeta, vai pra outro vai pra outro universo, vai pra outra linha do tempo, escrever lá. Outro ponto fraquíssimo são as cenas de luta. Por quê? Apesar de reunir os 3 Homem-Aranha ali no mesmo filme, eles interagem muito bem enquanto Peter Parkers. Mas enquanto Homem-Aranha, na hora de lutar contra todos os vilões, eles praticamente não lutam juntos. Fica cada um ali no seu mundinho, lutando contra o seu vilãozinho, e não há muita interação. Existe um pouquinho, mas assim, quase nada. Uma baita preguiça de quem coreografou essas lutas, de quem dirigiu. Então fica aí a dica, hein? Fraco. Gente, o caso de terem reunido tanto vilão de uma vez fez com que alguns deles ficassem sem sentido. Vou explicar pra vocês. O Duende Verde, o Dr. Octopus e o Electro, eles têm bastante participação, bastante fala, né? Eles estão ali o tempo todo. Agora, por exemplo, o Lagarto e o Sandman, eles estão ali passeando, entendeu? Tomando um refresco, jogando um dominó, porque eles não deveriam estar ali. Os caras colocaram tanta gente que teve gente que não teve função, não teve sentido. E é claro, eles assassinaram a personalidade do personagem do Tom Holland. Se liga, gente. No primeiro filme, acontece várias coisas. Ele recusa ser um vingador no final do primeiro filme. Aí, ele entra em Guerra Infinita, vai pro espaço, vira poeira, volta, é enganado psicologicamente pelo Mistério, certo? E aí, com todas essas experiências na bagagem, nesse terceiro filme eles apresentam um Peter Parker imaturo, idiota, palhação. Ou seja, parece que ele não evoluiu nada, parece que assim, esse é o primeiro filme do Homem-Aranha. Porque se liga, uma das principais características que é falada nos filmes do Homem-Aranha, do Tom Holland, é que ele é inteligente. O Mistério fala isso, tá? O próprio Abutre fala isso. E com toda essa inteligência que ele tem, ele não percebe que não faria diferença consertar os vilões ou não antes de mandar eles pra casa porque eles iam morrer. Ou seja, eles transformam o Peter Parker num idiota, né? O roteiro faz isso com o personagem principal. A impressão que eu fiquei desse terceiro filme é o seguinte: vamos encher de referência, que o povo vai gostar, vamos colocar 3 Homem-Aranha, vamos encher de vilão, porque aí a gente compensa a falta de história, né? A gente coloca um monte de coisa legal, mas assim, não precisa de história, vamos colocar ali e vamos ver no que dá. Eu costumo fazer a comparação desse terceiro filme com a seguinte situação. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês darem uma festa na sua casa e você achar que você vai abalar. Só que de repente tudo foge do controle, os caras começam a quebrar as coisas na sua casa, te rouba, põe fogo, é aquela zona toda, e é a sua casa. Esse filme é isso. Eles trouxeram tanta coisa pra esse filme que eles acharam que eles iam arrasar, quando na verdade o filme não tinha base pra se sustentar. Simples assim. Pensa nisso aí, povo doido. Bom, como eu falei lá no início desse vídeo, a ordem é, em primeiro lugar, fica o De Volta ao Lar ou De Volta pra Casa. Eu daria nota 10 pra esse filme fácil, porque ele praticamente não tem pontos fracos. Então assim, 10, medalha de ouro tranquilamente. A medalha de prata ficaria com o Longe de Casa, porque apesar de ser um filme bom também, ele tem ali os seus defeitinhos. Então eu daria pra ele ali uma nota 8, tá certo? E gente, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele não deve ter voltado pra casa de vergonha. Porque assim, eu daria uma nota 6 pra esse filme, porque ele tem ali o seu valor, mas cara, um filme sem história é um filme sem nada. Sem nada, sem conteúdo nenhum. Ainda mais de 2 horas e 28 minutos. Então ele ficaria com a nossa medalha de bronze fácil. E aí, o que você achou da nossa classificação, do nosso pódio? Concorda? Discorda? A gente tem razão? A gente falou merda? Deixa aí nos comentários. Mas a impressão que eu tenho é que o primeiro filme fez tanto sucesso e foi tão bom que os caras foram largando mão no segundo e pra finalizar no terceiro.
Ô, amigão da vizinhança, não esquece que a gente ainda tá sorteando os 114 primeiros episódios de Cavaleiros do Zodíaco com a dublagem clássica da Manchete. Mas nós só vamos sortear esses episódios quando esse canal aqui chegar a 1000 inscritos. Então, pô, ajuda a gente, né? O canal Novidades Antigas tem lojinha e o que a gente vende lá? Filmes, desenhos e séries antigos. Então se você tá buscando alguma coisa que você assistia quando era uma pequena criança neste planeta e não acha em lugar nenhum, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Mais de 1000 produtos esperando por vocês! Preguiçosos! É isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre a trilogia de filmes com o Tom Holland. E se você gostou, tá ligado, né? Fortalece o nosso trabalho deixando o like, se inscrevendo no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem pros nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância pro futuro e sucesso desse canal aqui. Beleza? Fui!